Pois é, hoje é importante a gente distinguir o que é um ativo do que é um passivo para entender, né, o que é uma dívida boa e o que é uma dívida ruim. Vocês Isso, sabiam que existem dívidas boas? sabia. Isso é Quer muito bom, dizer, viu, eu Fernandinha? Porque eu acho sabia que a não. maioria das pessoas pensa que a dívida ruim é que é a real, né? Porque, assim, a gente tende, né, a recomendar que as pessoas não tenham dívidas, mas a questão é que tipo de dívida é essa que as pessoas fazem na sua maioria, não é isso? Eu aprendi isso com um amigo meu de infância, Yuri, um beijo pra ele, que trabalhou, que trabalha, né, executivo de banco há muitos anos na vida, e ele fala que a gente, para adquirir, né, bens que a gente, né, uma casa, enfim, a gente precisa contrair dívida, né? Porque para financiar, enfim, uma série de coisas, você precisa contrair uma dívida, né? Para obter as coisas que você quer. E isso é uma dívida boa, né? É isso mesmo, Fernandinho. Então, assim, vamos tentar diferenciar o que caracteriza uma coisa e o que caracteriza outra. Vamos começar da dívida ruim. Por que a gente fala muito e as pessoas têm esse viés de entender que dívidas são coisas ruins? Porque a maior parte das pessoas está focado na compra ou na aquisição de dívidas que está relacionado a bens de consumo, tá? Por que bens de consumo? É aquele bem que você vai comprar, mas ele não necessariamente vai colocar nada no seu bolso lá na frente, tá? E aí eu vou colocar um exemplo clássico, assim, você vai comprar uma televisão. Dificilmente uma televisão vai colocar dinheiro no seu bolso. Ela pode colocar dinheiro no seu bolso? Sim. Às vezes você é uma empresa, como por exemplo a 98 é uma empresa de comunicação. Então, quando ela compra uma televisão, que às vezes para fazer o monitoramento de outros canais, entender o que a concorrência está fazendo, aquilo sim pode ser interpretado como um ativo, porque pode ser um instrumento de trabalho para se ganhar dinheiro. Mas, em geral, para as pessoas normais, quando você compra um televisor, quando você compra um celular, quando você compra roupas, quando você compra um carro, muitas vezes esses bens são bens de consumo, são passivos, porque eles só vão tirar dinheiro do seu bolso, mas nunca, em momento algum, vão adicionar dinheiro ao seu bolso. Então, quando a gente fala de uma dívida ruim, é uma dívida realizada para algo que não vai colocar din-din no seu bolso, tá? E aí isso entra, por exemplo, como, digamos assim, né? Compras com dívidas de cartão de crédito. A gente vê cada vez mais as pessoas se endividando, inclusive para fazer compras do mês. A gente vê vários supermercados, inclusive, oferecendo as condições ou as possibilidades de parcelar dívidas de comida, o que a gente entende, né, que é muito grave, é muito perigoso, porque você vai ter que continuar comendo mês que vem, no outro mês, no outro mês. Esse tipo de dívida é muito complicado de você parcelar, porque você acaba gerando uma bola de neve que pode te prejudicar financeiramente. Assim como empréstimos, por exemplo, para compra de carro. Na maior parte das vezes, quando você compra um carro, a gente sabe das gerações mais antigas, inclusive tinha muito isso evidente, né? De que você tinha que comprar um carro para demonstrar, inclusive, até um certo status, né, para as outras pessoas. Um carro de 50 mil ou um carro de 1 milhão, possivelmente ele vai fazer o mesmo por você, que é te levar de um ponto A a um ponto B. A diferença entre eles é o custo que aquilo vai gerar para você, a menos que você viva de imagem e que realmente um carro seja muito importante para o seu trabalho. Isso pode também acontecer, mas em geral, para os réis mortais como eu, né, o carro não vai fazer tanta diferença assim. E também como empréstimos pessoais para consumo, qualquer tipo de consumo básico, roupa, a gente está falando de festa, a gente está falando de eletrônicos, em geral, essas são dívidas ruins e são as dívidas que a maior parte das pessoas ingressa nelas. E aí nós temos as dívidas boas, como a Fernandinha estava comentando. Oi? As dívidas boas, Fernanda. As dívidas boas, Dívidas que boas. são, né? Você vai comprar uma casa, um apartamento, um terreno. Isso tudo aí entra na dívida boa, né, Samuca? Ô, Samuel, só uma dúvida aqui. O tempo da dívida também determina se ela é boa ou se ela é ruim? Por mais que seja, né, uma dívida relacionada à compra de terreno, relacionada à compra de carro, uma coisa a longo prazo e que de fato vai ser sua. Mas o tempo, aquele tempo estendido, determina se é bom ou se é ruim? O tempo eu não acho que determina tanto se é bom ou se é ruim, Matheus. Eu acho que, na verdade, o que determina isso é um pouco a taxa de juros e como que você vai ter o retorno daquilo que você investiu, entendeu? Porque o que eu quero dizer? Às vezes, você está comprando uma casa, né?
Se a gente voltar 10 anos atrás, por exemplo, a gente vai ver que tinha muitos apartamentos no mercado por volta de R$ 300 mil, tá? Tipo, uns 10 anos atrás. Hoje é muito difícil se encontrar apartamentos de qualidade nessa faixa de preço. O que eu quero dizer com isso? Se você lá atrás fez uma compra de um apartamento, ok? A R$ 300 mil e, por exemplo, fez um financiamento de 35 anos, possivelmente você ia estar pagando de prestação na faixa aí de uns R$ 1.800 por mês hoje, R$ 1.500 por mês. Hoje já é difícil encontrar um apartamento de 300 mil e um aluguel que esteja, por exemplo, abaixo desse valor num apartamento compatível com esse preço. Então, o que eu quero dizer? Às vezes eu fiz um financiamento de 35 anos que, pelas características dele, ele pode ter sido um bom retorno financeiro para mim. E a gente fala muito disso aqui, né? Porque tem a equipe de financistas que vai falar assim, não, é sempre melhor alugar do que comprar. Eu não sou muito desse time, eu acho que pelo menos um imóvel a gente tem que ter na vida, porque aquilo é um investimento e é uma segurança. Talvez você não precise ter vários imóveis, enfim, mas ou o imóvel, o seu, que você vai morar, ele não pode ser o maior investimento que você vai ter na vida ao longo da vida toda. Mas sim, um imóvel é muito importante. Então, o prazo não é tão importante, é mais as condições que você vai fazer daquilo. Porque se você comparar, por exemplo, o financiamento de um imóvel com, por exemplo, o pagamento de aluguel ao longo do tempo, se aquilo couber no seu bolso e for possível, no final, você vai ter o patrimônio. Frente ao aluguel, que você não vai ter o patrimônio, muita gente não consegue acumular a diferença de um financiamento para um aluguel, como os financistas recomendam. E aí, no final das contas, passam-se os anos e a pessoa não tem um apartamento porque ela ficou só no aluguel, entendeu? Sim, sim. Ô, Samuca, eu nunca entendi muito bem essa história de por que tem gente que prefere que você alugue um apartamento do que você, ao invés de você comprar. Assim, Fernandinha, faz muito sentido financeiro se você tiver dinheiro no bolso, né, naquele momento, e você souber aplicar esse dinheiro, entendeu? Porque, assim, vamos supor que hoje você tenha, por exemplo, R$ 500 mil. R$ 500 mil, se eu aplicar ele, por exemplo, em fundos imobiliários, eu vou estar recebendo o valor correspondente a, sei lá, 1% ao mês, né? Então, assim, eu vou estar recebendo, tipo, uns R$ 5 mil por mês. Com R$ 5 mil por mês, provavelmente eu vou conseguir alugar um apartamento de 500 mil na faixa de 2.500 e me sobram 2.500 no bolso. Então, assim, nesse caso, compensa você não comprar o apartamento e embolsar essa diferença, entendeu? Entendi. Agora, quem não tem patrimônio, muitas vezes não consegue fazer esse tipo de cálculo ou também não consegue fazer o investimento correto para ter o retorno e aí lá na frente ter, por exemplo, dinheiro para comprar um apartamento. Então, dinheiro na mão muitas vezes é vendaval, principalmente de quem não sabe como lidar com esse dinheiro. Então, às vezes, algum financiamento te ajuda a construir patrimônio ao longo do tempo. Tá certo. É a dívida boa. É a dívida boa. E outra dívida boa que eu queria só destacar rapidamente também, né, é a questão de dívida estudantil, sabe? Às vezes você precisa, né, de estudar e às vezes não tem a condição, não teve a oportunidade, digamos assim, de ter ou de estudar numa faculdade federal, numa faculdade gratuita. Então, o empréstimo estudantil, ele é uma coisa muito positiva porque ele te valoriza no mercado e aí ele te gera a possibilidade de você ganhar mais dinheiro no futuro do que você ganharia se você não tivesse o nível educacional. Isso também é uma dívida muito positiva, é uma dívida boa que você vai conseguir equalizar ao longo do tempo depois de você começar a sua profissão. E a terceira categoria é o empréstimo para negócios. Você vai ver que qualquer empresa, nenhuma empresa trabalha unicamente com seu capital próprio, com seu dinheiro próprio. Eles trabalham com dinheiro de terceiros. E as empresas são o ambiente em que mais consegue, né, se ganhar dinheiro. Por que eles se endividam? Eles se endividam porque o dinheiro de terceiros, em geral, é mais barato e te gera a possibilidade de crescer muito mais rápido do que o dinheiro próprio. É muito mais difícil você adquirir o seu próprio dinheiro se você tem um dinheiro muito barato, digamos assim, disponível no mercado para alavancar o seu negócio, para fazer ele crescer. Então, sempre é muito positivo você ter um mix, né, quando você tem uma empresa, de um capital que é seu, uma parte ser sua, mas uma boa parte também ser em volta de empréstimos. Você pega dinheiro emprestado mais barato do que você consegue transformar em mais dinheiro com os serviços ou com os produtos que você está vendendo. Então, existem muitas dívidas boas e que te ajudam a crescer e se desenvolver profissionalmente, desde que essas dívidas sejam para contratar ou para comprar coisas que vão colocar dinheiro no seu bolso.